Essa questão dos frutos de arrependimento, porque assim, já que a gente está entrando muito nessa questão do comportamento, e eu acho que é importante, porque a gente acha assim que, entrei assim, eu me perdoe, tá tudo bem, mas a gente precisa dar frutos de arrependimento, né? E ensina pra gente, vai, com a sua experiência, essa questão do. E eu não vou fazer mais nenhuma pergunta cabeluda, prometo. Ah, Michele, na verdade, eu gosto muito de pensar, porque eu não gosto de comparações, né? Mas se a gente parar para pensar, alguém que acredita no valor das obras para a salvação, olha que perigo, né? Então, não é bíblico, né? A gente tem que lembrar que a palavra fala que pela fé sereis salvos e não pelas obras. Então, a gente tem que lembrar que, primeiro, não é bíblico. Mas esses dias eu estava conversando com a minha esposa. E aí eu falei assim, né? Já pensou se a pessoa decidisse ter fé sem se arrepender? Então a gente começou a criar esse cenário utópico, né? Então, por exemplo, poxa, depois de ler livros sobre 3, 4, 5 religiões e cultos, eu decidi que essa aqui se alinha mais com o meu jeito de ser. Ou seja, você começa a ver uma série de racionalismos, né? Ou seja, a pessoa ela conseguiu chegar a uma decisão consciente, ou seja, diante de tudo que ela traz de bagagem ao longo de sua vida, ela tem um conjunto de princípios e valores que se alinham mais com determinada crença, e a pessoa pensa que, bom, eu vou passar agora a crer nisso aqui. Então, o que é que acontece? Se você parar para pensar, se não há uma convicção, um arrependimento, hoje ele crê nisso, porque isso é que está alinhado com a racionalização que ele fez da sua fé. Mas se Uhum. amanhã ele começar a estudar mais aquela determinada religião, ele começar a achar coisas que incomodam, não, peraí, isso aqui já não está parecendo muito bem, sabe por quê? Porque isso aqui me coloca na posição de uma pessoa ruim. Então Uhum. eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa. Eu faço boas coisas, né? Eu dou sopão para os mendigos, né? Eu vou lá, eu sou voluntário no orfanato, eu conto história para as crianças lá no orfanato, né? Eu dou dinheiro para comprar, para doação para lanche escolar da creche. Aí a pessoa começa a se achar, né, o benfeitor. E então ela vai, não, mas agora isso aqui está me dizendo que eu sou ruim, então isso aqui eu não gostei. Então deixa eu decidir agora escolher uma outra fé para poder eu ter. Então a gente começa a ver quão superficial esse tipo de crença passa a ser. O arrependimento, né, ele nos coloca na posição, primeiro, de consciência. Então a gente começa a entender, né, que a verdade ela nos liberta. E a verdade é que, né, nós somos criaturas de Deus, né, em um momento no início da fundação do mundo, né, começamos um processo de divórcio desse Deus, aonde nos rebelamos contra a soberania dele, desobedecemos, e por conta disso, né, tivemos castigos. A palavra é clara, né? Por quê? Porque quando Deus expulsa o homem do paraíso, né, e fala que fruto do suor do seu trabalho subsistirá, e a mulher, né, dará luz com dores de parto, e por aí vai, a gente começa a entender que, né, é a maneira que Deus começou o processo. E aí eu começo a associar com a minha vida, né, de pai. Pai, né, e a gente começa a ver como é que a gente educa nossos filhos. E eu vou te falar, gente, sem correção, você não impõe limites. Então, eu não, eu sou o tipo de pessoa que eu abomino o abuso, ou seja, espancamento, coisas que superam assim, a humanidade da paternidade. Mas correção é necessária. As crianças precisam ser ensinadas dos limites, elas precisam entender que um mau ato tem consequências, e são coisas básicas. E Deus entrou nesse processo de educação dos seus filhos, entendendo que éramos bebês na fé. Então, quando a gente começa a entender que todo esse processo, assim, o impressionante da Bíblia é que é uma verdade absoluta. Você não vai achar, né, sombra de variação nem dúvida ao longo dessa narrativa de 66 livros. De fato, a gente tem a confirmação de que são inspirados. Por quê?
Se não, como é que 40 autores diferentes iam conseguir contar a mesma história ao longo de mais de 3.000 anos? Então, não tem como, né, a não ser por inspiração desse Deus criador, desse Deus que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente. Então, a gente começa a entender que é no processo de educação. Então, nós somos agora os filhos. Eu não estou mais como pai, eu sou o filho de Deus. E precisei passar por diversas correções. Por quê? Porque me converti já mais adulto. Então, né, já tinha uma carga, uma bagagem, né, o pior dos pecadores, como o próprio Paulo chama, né, dentre os quais eu sou o pior. Mas, né, Deus é misericordioso, é um Deus de graça, de misericórdia. E como você falou muito bem, Michele, Deus, ele esquece o nosso pecado. Ele não esquece que somos pecadores, mas ele se esquece dos nossos pecados. Já a gente opera da maneira contrária. A gente se esquece que é pecador, mas fica constantemente se lembrando dos nossos pecados. E fruto disso, né, remoemos mágoas, feridas dentro de nós mesmos, que às vezes nos impossibilita de sermos mais, de sermos melhores, de trabalharmos com excelência para esse Deus excelente. Então, arrependimento. Não tem outro caminho, gente. Se você um dia abriu a sua boca e confessou Jesus Cristo como Senhor, teve que ter arrependimento para você chegar lá. Do contrário, a própria palavra diz que não houve conversão.